Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 10 de setembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Todas as coisas me são dadas por meu Pai, e ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o queira revelar. Lucas 10, 22. Meta do mês: desenvolver o perdão e combater a vingança. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: procure exercitar o perdão. Quem sabe se não fostes o primeiro a atirar a pedra? Sugestão para sua prece diária. Prece rogando a Deus o perdão das ofensas. Graças a Deus. Mentalizemos Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesta manhã agradecer-te pela semana, agradecer-te pela vida, agradecer por todas as maravilhas que nós recebemos. E também, Jesus, agradecer pelas provações, pelas dificuldades, porque estas nos aproximaram de ti. Amado Mestre Jesus, ajude-nos a desenvolver o perdão, a fraternidade, o amor, a caridade. Fica conosco, pois precisamos muito de ti. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, domingo, é o segundo dia do nosso encontro fraterno. Então, ontem nós tivemos as atividades no período da tarde, que foi muito bom, muito aproveitada, com a presença das crianças, dos jovens, dos adultos. E hoje nós vamos fazer a prática do curso que nós fizemos ontem. E também aproveitando a prática do curso da Global Kardec Brasil. Hoje nós realizaremos a campanha de Fraternidade Alta de Souza. Então é um momento de vivenciar o Evangelho de Jesus. Vem fazer parte deste grupo. Então agora de manhã, às 8 horas, nós estaremos em nossa casa espírita para o desenvolvimento da prática. Às 7 horas, nós já vamos estar lá para fazer a corrente magnética. Então vamos, meus amigos, trabalhar na seara do Cristo. No finalzinho da tarde, nós realizaremos o culto do Evangelho no Lar, que é transmitido ao vivo pelo YouTube de nossa Casa Espírita. E amanhã, meus amigos, é o dia da triagem fraterna. Então, se você está depressivo, está triste, com ideações suicidas, se você usa drogas, bebida alcoólica, cigarros e deseja parar, se você está vivendo grandes dificuldades no seu ambiente familiar, grandes irritações, brigas constantes, no ambiente de trabalho, vem fazer o tratamento espiritual em nossa casa espírita, toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Aqui nesse banner que está atrás de mim está o nosso contato, mas você também pode deixar as suas mensagens, suas impressões em nossas redes sociais. O contato nosso de WhatsApp 66
984667110. Meus amigos, vamos então para a mensagem de hoje. Nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Todavia, amai os vossos inimigos. Lucas, capítulo 6, versículo 35. Compaixão e socorro. Não apenas os nossos adversários costumam cair. É preciso entender que as situações constrangedoras não aparecem unicamente diante daqueles que não nos comungam os ideais, cujas deficiências, por isso mesmo, estamos naturalmente inclinados a procurar e reconhecer. As criaturas que mais amamos também erram, como temos errado, e adquirem compromissos indesejáveis, como tantas vezes temos nós abraçado problemas difíceis de resolver. E todos eles, os irmãos que resvalam na estrada, de certo pedem palavras que os esclareçam e braços que os levantem. Tanto quanto nós, na travessia das trevas interiores, quando as trevas interiores nos tomam de assalto, reclamam compaixão e socorro, ao invés de espancamento e censura. Assim sendo, compaixão e socorro não significam aplauso e conivência para com as ilusões de que devemos desvencilhar-nos. Em verdade, exortou-nos Jesus a deixar conjugados o trigo e o joio na gleba da experiência, de vez que a divina sabedoria separará um do outro no dia da ceifa. Mas não nos recomendou sustentar reunidos a planta útil e a praga que a destrói. À vista disso, a compaixão e o socorro expressam-se no cultivador através da bondade vigilante, com que libertará o vegetal proveitoso da larva que o carcome. O papel da compaixão é compreender. A função do socorro é restaurar. Mas se a compaixão acalenta o mal reconhecido, a título de ternura, converte-se em anestesia da consciência, e se o socorro suprime o remédio necessário ao doente, a pretexto de resguardar-lhe o conforto, transforma-se na irresponsabilidade fantasiada de carinho, apressando-lhe a morte. Reconhecendo, pois, que todos somos suscetíveis de queda, saibamos estender incessantemente compaixão e socorro onde estivermos, sem escárnio para com as nossas feridas e sem louvor para com as nossas fraquezas, agindo por irmãos afetuosos e compassivos, mas sinceros e leais uns dos outros, a fim de continuarmos todos juntos na construção do bem eterno, trabalhando e servindo
cada qual de nós em seu próprio lugar. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Livro da Esperança, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 32. Meus amigos, que mensagem esclarecedora, né? Muitas vezes a gente confunde as coisas e acho confundindo compaixão e socorro e não sendo leal, não sendo sincero para com aquele que erra. Então é importante fazermos essa análise, fazer essa reflexão e perceber que também nós erramos e causamos transtornos. Na agenda da Reforma Íntima de hoje, a gente está vendo que os textos vão começar a falar entre si, né? Então a gente vê que a agenda da Reforma Íntima de hoje nos mostra a seguinte questão: podemos ter sido a causa daquela indisposição de nosso irmão. Então é por isso que a gente tem que sempre estar atento às nossas atitudes, reconhecer quando erramos e pedir desculpas, porque todos nós estamos suscetíveis ao erro. Por isso que é importante trabalharmos sempre o autoconhecimento. Esses dias eu já comentava sobre a questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho diz para nós: fazei o que eu fazia quando estava na terra. Ao chegar ao fim do dia, passava em revista tudo aquilo que havia feito e tentava lembrar se alguém tinha se queixado ou se alguma atitude que tinha sido feita tinha trazido grande transtorno para alguém. E aí a gente, no dia imediato, buscaria o pedido de desculpa. Então, meus amigos, faz parte do nosso processo de evolução, de transformação, pedir desculpas, reconhecer as nossas falhas. E às vezes, por nós termos sido muito incisivos, nós causamos também um transtorno. Então é importante a gente perceber e dentro disso a gente ir modificando, indo buscar também em nós a transformação. Porque todos nós, sem exceção, precisamos de misericórdia, porque todos nós caímos. Então, vamos cumprir o mandamento de Jesus: amai os vossos inimigos. Então, vamos fazer prece, meus amigos. Então, vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, colocamos em tuas mãos todos aqueles irmãos que retornaram à pátria celestial. Aqueles que retornaram por meio de acidentes, aqueles que retornaram vítimas do suicídio, vítimas de assassinato, aqueles outros que retornaram vítimas das guerras, vítimas da fome, aqueles que retornaram vítimas das drogas, vítima das doenças crônicas. Todos aqueles irmãos que, de uma maneira e outra, retornaram à pátria celestial. Olhe, Jesus, por esses irmãos, que os benfeitores, seus anjos guardiães, possam
conseguir acessar seu campo íntimo para trazer a cada um deles o consolo, o conforto, o lenitivo que tanto precisam. E olhe também, Jesus, pelos seus familiares que se encontram ainda encarnados, que esses irmãos possam também sentir somente a saudade, desvencilhando-se das amarras que os apegam a esses irmãos, que muitas vezes, por não sabermos, causa grande transtorno à vida do espírito. Bondoso Jesus, fica conosco durante a semana, durante os momentos mais difíceis, para que sempre consigamos lembrar de Ti. Graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.